Estou muito feliz de voltar a casa, passei aqui em 2010, uma passagem muito bonita, um dos meus primeiros clubes como profissional e saí muito cedo, para a Europa, para a Itália, onde eu passei meus últimos 10 anos e quando eu recebi a proposta do presidente, de toda a diretoria, de toda a comissão para voltar para cá, não pensei duas vezes, fiquei realmente muito feliz, reencontrar grandes amigos aqui como o Fábio, o Léo, o Henrique, o Manuel e tantos outros. Então estou realmente muito feliz, tenho certeza que a gente vai fazer coisas grandes aqui no Cruzeiro. Fiquei até tentando puxar na memória, 2010, 2011, uma passagem do Rômulo pelo Cruzeiro, muito tempo na Itália. O CJ, inclusive, fez um levantamento dos números dele no futebol italiano. CJ, pelo que você viu de números, pode ser útil, pode ajudar o Cruzeiro nessa temporada? Não, os números são bons, André. É claro, chega um jogador precisando de um período de adaptação. Nós cometemos esse erro. Quando eu digo nós, é uma avaliação geral de um jogador que vem há muito tempo fora. A gente quer que ele já renda ou ele já mostre aquilo que estava jogando fora. Enfim, existe esse período de readaptação. É um atleta, o contrato é longo, é um contrato de 3 anos. Mas pode agregar muito. Só para o torcedor saber, na temporada 17-18, no Verona, ele teve, dos 40 jogos, 39 como titular, 3 gols e 5 assistências. Aí na temporada 18-19, Gênova e Lazio foram 32 jogos, 30 como titular, 1 gol e 3 assistências. E aí já na última temporada, 19-20, ele estava no Brescia, também lá na Itália, dos 24 jogos, 19 como titular, 1 gol e 3 assistências. Agradecendo aí a assessoria de comunicação do Cruzeiro, que prontamente me passou esses números. Pode ser de grande valia, um jogador mais experiente, diferente daquelas apostas que o Cruzeiro estava fazendo para o meio. Ele traz um Matheus Neres muito novo, um Barbosa também mais novo, que se tinha destacado no Cuiabá, mas ainda procurando a solução para aquele corredor direito. Ele pode jogar como uma alternativa para o Cáceres? Pode, já jogou como lateral. Sim. E o Cruzeiro não tem um reserva, né? Sim. Se o Cruzeiro tem ali o Alan Rusch e o Matheus Pereira pelo lado esquerdo, pelo lado direito não tem. Então não seria uma improvisação tão improvisada, apesar de já estar jogando no meio há algum tempo. Acho que pode agregar pela experiência, mas tem que ter calma nessa avaliação pela readaptação. Algo me diz, Léo Gomide, não sei se você vai concordar, que ele vem para brigar por aquela posição em que vinha jogando o Matheus Barbosa. E aí, na última partida, acabou sendo um pouco diferente, A formatação, a escalação do Cruzeiro, a formatação foi a mesma. Você acha que vem para fazer esse lado direito ali e vem de uma liga competitiva. A liga italiana é uma liga das mais fortes do mundo, Ô André, a princípio eu concordo contigo, Mas temos de aguardar quais são as condições físicas, técnicas, Especialmente do Rômulo, para saber onde ele será encaixado nesse time do Felipe Conceição. Eu acho, sinceramente, um contrato de 3 anos muito extenso. Longo. Ele tem 33 anos. Sim, eu acredito que poderia ter sido firmado aí um contrato com gatilhos, Disputou X partidas, renova, como se fosse um contrato de produtividade, O último jogo quando disputou 90 minutos do Rômulo foi em janeiro do ano passado, contra o Milan, vestindo a camisa do Brescia. Ele não joga desde junho do ano passado, então já é um longo período inativo. Não sei se por conta de algum problema físico, mas já está um longo período inativo. E aí é por isso que eu acho que um contrato de 3 anos é muito longo. E aí, André, talvez futuramente alguém vá abordar o assunto, Eu digo, alguém que é da diretoria do Cruzeiro, com relação a qual foi o critério da contratação, Se teve o aval do Felipe, como que surgiu o nome do Rômulo, Foge do perfil, Até. Sim. Até aqui do como Cruzeiro. surgiu o nome? O jogador estava livre, alguém comentou, estudaram, etc. Opa, encaixa na ideia do Felipe aqui. Felipe participou do processo, assistiu a alguns jogos lá no Brescia, passou também pela Lazio, pelo Gênova, enfim, no período de Itália. Opa, peraí, tem algumas características aqui que eu acredito que possa entrar no funcionamento do meu time, Se passou por todas essas etapas, aí, caso não dê certo, ok, mas porque nenhuma contratação tem garantia de 100% de que
que vá acontecer e ser produtiva para o time. Né? Tem de se tentar. Então, me chama a atenção isso, André, o tempo de contrato, qual foi o critério para a contratação, se essa contratação foi debatida internamente e teve o aval do técnico dele tentando enxergar onde o Rômulo se encaixa dentro do time. Então, é esperar para ver como será esse retorno dele ao Cruzeiro. E você, Vinícius Gris, como viu a contratação do Rômulo pelo Cruzeiro de volta ao clube, então, depois de um bom período? Ô, André, o Gomide, como de costume, ele é mais cuidadoso, né, com as palavras. É um absurdo o contrato de 3 anos para o Rômulo, André. Com todo respeito ao profissional, é um negócio inexplicável, não tem explicação plausível. Qualquer pessoa que tentar explicar esse contrato de 3 anos para o Rômulo vai falhar. Porque, como disse o Gomide, é um jogador que já começou ali a ter dificuldades na última temporada, né? Já passou a jogar menos no futebol italiano, o time dele foi rebaixado. E na reta final do campeonato ele jogou muito pouco. Um jogador de 33 anos que está há mais de um ano sem jogar, e um contrato de 3 anos não faz o menor sentido, André. Ele não conseguiria esse contrato em nenhum outro clube, com todo o respeito, repito, ao jogador. É algo que eu não consigo compreender sob nenhuma ótica. Para mim não faz sentido em nenhum sentido, com o perdão das palavras aí, esse contrato de 3 anos para o Rômulo. Colocado isso, eu acho que dentro de campo pode ajudar para essa temporada. Um jogador de característica um pouco diferente em relação ao que o Cruzeiro tem, que se acostumou no futebol italiano a jogar mais no meio campo, mas que surgiu como um lateral direito no futebol brasileiro. Hoje o Cruzeiro não tem um reserva para o Cáceres, então acho que ele pode fazer essa função ali eventualmente, mas no meio campo é um jogador também com características um pouco diferentes em relação ao que o Cruzeiro possui hoje. Né? Um jogador que, apesar da questão da idade, né, a gente vai precisar ver fisicamente como o Rômulo vai responder nesse retorno ao futebol brasileiro, mas em termos de características é um jogador de mais intensidade sem a bola do que todos os outros que o Cruzeiro tem para o setor de meio campo. Um jogador de conseguir fazer esse pé de pressiona que o Felipe gosta com um pouco mais de facilidade, com um pouco mais de naturalidade, porque está adaptado a fazer esse tipo de função na carreira. Então, acho que é um jogador que, se estiver bem fisicamente, se não tiver problemas físicos, vai dar ao Felipe uma alternativa que hoje ele não tem, de ser um jogador que vai se entregar um pouco mais, principalmente no quesito sem a bola, né? Jogador que vai sujar um pouco mais o bumbum em relação aos jogadores que o Cruzeiro tem para a posição de hoje. Não me surpreenderia, inclusive, embora também ache, assim como você, André, e assim como o Gomide, que a princípio a posição natural para ele vai ser disputar ali o lugar que hoje joga o Matheus Barbosa ou o Jadson, mas não me surpreenderia de ver ele também como um primeiro volante mesmo, de ser aquele primeiro jogador do meio campo ali, porque é um jogador que tem capacidade de passe, mas que, como eu disse, tem mais intensidade, principalmente sem a bola. Eu confesso, ô Gris, que me lembro bem pouco assim, da primeira passagem dele pelo Cruzeiro, entre 2010 e 2011. O que você se lembra? Ele ficou algum tempo no banco de reservas, depois acabou sendo negociado para o futebol italiano. Você tem alguma lembrança aí mais viva desse? Já faz 10 anos, né? Pouco. Ele jogou pouco no Cruzeiro, né? Além de ter ficado pouco tempo no clube, ele foi reserva durante boa parte dessa passagem dele pelo Cruzeiro, né? Ali não me lembro dele no Cruzeiro jogando no meio campo em nenhuma oportunidade. Ele era mesmo um lateral pela direita, um jogador muito ofensivo, voluntarioso. Mas enfim, eu acho que é outro jogador. Acho que é um jogador que evoluiu muito na Itália, esteve perto de ser convocado lá para a seleção italiana algumas vezes, né? Se naturalizou, chegou ali a ter um bom momento no futebol italiano. Acho que o Cruzeiro contrata outro jogador em relação àquele que passou aqui há 10 anos atrás. Mas eu repito, assim, hoje, pelo que me parece, pelo que a gente viu da passagem do Rômulo na Itália, e conversando inclusive esse final de semana com algumas pessoas que acompanham mais de perto, né, o campeonato italiano, o Rômulo é um jogador que se destaca muito pela parte física, muito mesmo. O principal atributo dele hoje é o atributo físico, a capacidade de correr distâncias grandes em intervalos pequenos, né? E aí a gente precisa colocar na balança o que eu coloquei, né? Um jogador com essa característica aos 33 anos é algo que a gente vai precisar ir vendo até onde ele pode chegar. E até por isso, mais um motivo para preocupar muito o contrato longo com esse jogador. Vamos observar, né? O nome do Rômulo ainda não saiu no BID, pelo menos antes de eu vir para cá ainda não tinha saído, não sei se isso mudou. E aí aos poucos vamos ver se ele já vai ser relacionado, se vai atuar
para a gente comentar mais sobre essa chegada do Rômulo. Vamos